Ontem o Vinícius soltou fogos na hora que o Banco Central subiu a taxa de juros. Você sabe que esses dias teve segunda-feira, acho, teve um internauta aqui que mandou uma mensagem para você. Na segunda? Perguntando sobre o dólar. O dólar tá caindo tanto. Puxa, segunda eu não consegui acompanhar. Você não teria respondido no chat. E aí eu respondi aqui, falei assim, olha, precisa ver, porque o papo é sempre o mesmo, não o seu, de todo mundo, né? Que é o seguinte, o dólar explodiu na virada do ano, vai para R$7. Lula nada mais é do que a Dilma, né, restilizada, versão 2025. O fiscal tá apodrecendo, o país vai desmanchar, atenção, procurem abrigo, etc e tal. Não que o fiscal esteja bem, né? Não que as coisas tenham mudado, mas não era aquilo. Porque se fosse aquilo, o dólar não teria voltado para o patamar em que voltou, sem que nada pelo fiscal fosse feito. Porque não, você pode dizer o seguinte, você pode chegar à seguinte conclusão, ou lá em novembro a gente podia falar o seguinte, o fiscal é ruim, certo? Sim. O governo está vacilando, gastando demais, não há medida de ajuste, etc e tal, etc e tal. Então a gente chegou a essa conclusão aqui juntos. Né? Hoje, a circunstância é a mesma, você concorda? Fiscalmente não mudou nada. Não mudou nada. Nada. Então como é que a gente atribuía os R$7 do dólar aqui ao fiscal e agora que ele foi para 5 e... Está na casa de 5,70, cerca de 5,70. Como é que hoje a gente diz que é o Trump, que é o... Enfim, e ou a gente estava errado lá, ou a gente está errado aqui. Explica, Vinícius. Vai, Vinícius. Depende muito do analista que a gente acompanha, né? Mas quando... No caso, você. Ó, aqui no Flow News a gente fala algumas vezes, né? Que dólar é um conjunto de fatores que impactam o preço da moeda. E que você tem um movimento, muitas vezes, irracional. Como às vezes você tem um movimento irracional também no índice. O índice de referência da Bolsa Brasileira, que é o Ibovespa, ele está perto de renovar máxima histórica. Ele está perto de chegar a um ponto que ele nunca chegou antes. Com os juros na casa de 14,25% e com um fiscal que não melhorou em nada também. Então a gente olha para isso e fala, qual é o sentido lógico, racional disso? Né, do índice que representa as principais ações da Bolsa Brasileira está em máxima histórica. Se a gente for buscar uma explicação racional, muitas vezes, olhando para os fundamentos, a gente não vai encontrar. A mesma coisa era o dólar. O dólar chegou num patamar, na casa de 6,30, que você não tinha uma referência. Você pega o dólar e fala assim, quando ele chegou em 6,30? Vamos olhar ao longo da história. Não tem. Então o que você tem? Você tem projeções, utilizando ferramentas gráficas para falar assim, olha, por essa projeção o dólar pode chegar a até R$7. Você tinha projeções que indicavam essa possibilidade. Mas um movimento racional, explicar essa alta do dólar, era muito mais uma especulação, assim como é uma especulação. Mas aí a especulação foi toda para conta do governo. Não, mas o que eu digo de especulação é você tentar ganhar dinheiro num ativo em que você percebe que a tendência dele é de alta. O especulador na bolsa, muitas vezes ele não importa qual é o ativo e nem o porquê que ele está subindo ou caindo. Ele só tenta enxergar uma tendência e seguir aquela tendência, né? Agora, quando a gente vai falar a respeito dos fundamentos, o que a gente tinha por trás daquele dólar na casa de 6,30? A gente tinha um presidente da República, aqui local, atacando muito o presidente do Banco Central, que era o Roberto Campos Neto, não o Galípolo, colocando alguns anúncios juntos de maneira atabalhoada. Então tem o corte de 70 bilhões de reais das contas públicas ao lado do anúncio da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês. Tanto é que o anúncio fez muito mais preço, como a gente fala no mercado, do que o fato concreto. Não, porque o projeto foi lançado quarta-feira, num pompa e circunstância, festa, presidente da Câmara e todo mundo dizendo maravilhas e não sei o quê. E no fim o dólar caiu no fim do dia. Por quê? Porque o mercado, ele sempre se antecipa. Então não vai esperar quando o Haddad vai lá e anuncia
vai ter o projeto. O mercado não espera o anúncio formal, não espera a entrega do projeto para os deputados apreciarem, para precificar o cenário. A partir do momento do anúncio, o mercado começa a olhar para aquilo e o mercado é o quê? Uma série de analistas, uma série de economistas que começam a fazer contas. E alguma narrativa começa a ganhar mais corpo. Que tem sua ideologia também, majoritária. Todos têm. Majoritária. Não, acho que todas as pessoas têm. Sim, mas no mercado ela é majoritária num sentido, né? Olha, em geral no mercado, a atual gestão não tem o benefício da dúvida. Sim. A Tanto gente... é que saiu uma pesquisa Quest anteontem, que o Haddad detonou a pesquisa 88% do mercado. Aliás, o Lula até melhorou, né? 88% rejeitam o presidente. O presidente, governo. Ah, sim. E 58% o Haddad. Eram 90%. Não, mas então... economia, não dizia Delfim Neto, é confiança. Tá faltando confiança, então, não? Tá, então, tá mas faltando o problema bastante. é o seguinte, o meu ponto é o seguinte, quem tem de confiar não vai confiar de jeito nenhum, porque não gosta e não quer confiar. Ah, sim, por entendeu? isso a carga ideológica. Então não adianta, não adianta. Mas depende, viu, Rafa? Porque, por exemplo, os donos das grandes empresas, da gestão Lula 1 e Lula 2, essas pessoas, elas não mudaram. E essas empresas, em geral, ganharam dinheiro nas primeiras gestões do Lula. É só a gente ver o que aconteceu com as commodities, o que aconteceu com a Vale, o que aconteceu no setor financeiro. Essas pessoas continuam aqui. Né? Os donos das grandes empresas não mudaram de maneira significativa. Mas o país mudou muito. Então, o país mudou demais. Mas esse é um ponto. E aí, quando o país muda, você olha para a figura aquela mesma figura que já comandou o país e você não tem a mesma confiança nela. Porque o país mudou. Então, o que parte do mercado acreditava, e boa parte, inclusive, né, pessoas do mercado que votaram no Lula, é que se houvesse uma continuidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, poderia ter uma ruptura institucional. E acreditaram que o Lula ia ter um discurso ideológico, ia ter uma gestão mais pragmática. Se a gente observar Lula 1 e Lula 2, se você pegar uma pessoa de esquerda raiz, essa pessoa de esquerda raiz vai criticar a gestão do Lula 1 e Lula 2. Porque foi uma gestão muito ao centro, para quem é mais à esquerda. Tinha um discurso ideológico e uma gestão bem mais racional. O Lula colocou o Henrique Meirelles, um dos principais nomes de bancos do nosso país, para ser presidente do Banco Central. Né? O Lula escolheu um empresário para ser o seu vice-presidente da República, que ele elogia, né, até hoje essa dupla que ele montou. Então o presidente Lula ele foi pragmático nas suas decisões. E aí a gente pode falar da questão macroeconômica, porque também é verdade. Na primeira gestão do presidente Lula havia uma demanda muito grande por minério de ferro. A China era um grande comprador de minério. Até hoje a Vale é uma das maiores mineradoras do mundo, ou é top 1 ou é top 2. Então teve muito dinheiro estrangeiro entrando aqui, porque o minério você vende ele em dólar. Então dólar entrou muito no país. O Lula entregou PIB de 7. Então, com um PIB de 7, está todo mundo ganhando dinheiro. Você tem uma mudança de cenário, você vem de uma pandemia e você tem uma sociedade muito ideológica. Uma sociedade que está olhando cada vez mais para o empreendedorismo, para abrir seu próprio negócio, para não depender de uma única fonte de renda. E olha para esse presidente e não encontra mais a mesma confiança. Isso acontece em toda a sociedade, porque a popularidade do presidente Lula não é baixa só no mercado financeiro. No mercado financeiro ela é muito baixa. Mas na sociedade em geral, a popularidade do presidente não está legal. Despencou. E aí o que o mercado olha é o seguinte, você tem um banco central que continua subindo os juros para controlar a inflação, então é uma política contracionista. E um governo federal que tem uma política expansionista. O governo fez acordo com alguns bancos para oferecer crédito a juros mais baratos. Então você tem duas forças puxando para lados opostos. O mercado olha para isso e fala assim, qual a chance de dar certo no médio e longo prazo? Uma política contracionista do Banco Central, uma política expansionista do governo federal. Um governo que já não tem o benefício da dúvida, muito pela gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, indicada por Lula. Se não fosse Lula, Dilma Rousseff nunca teria sido eleita presidente do Brasil. E aí você olha as gestões, principalmente das estatais, então o governo não tem o benefício da dúvida por essa série de fatores. Para responder, Rafa, terminar, falar a história do dólar. Então você tem um Lula. 5,676 hoje. 5,676. O dólar à vista?
Do dólar. O dólar A prazo, porra, aí também você quer demais. É porque no mercado financeiro... É isso. Pra mim, acabou. o que tem é isso aí. Porque no mercado financeiro você negocia um contrato do dólar futuro que tem um vencimento a cada mês. Então fala dólar futuro. Mas a diferença é de alguns centavos. A região é essa, um pouquinho assim, um pouquinho abaixo da casa de 5,70. Então você... Tá bom, não tá? 5,70? Comparado com Não, 6,30. tudo bem, Tá tá bom. bom. Comparado com 6,30. Podia ser melhor. Podia. Não, sempre pode, né? Tá bom. Ser melhor. Aí, então, o que você tinha para levar esse dólar, considerando os fundamentos, né? Para 6,30? Um presidente que criticava, o presidente da República, que criticava o presidente do Banco Central, e a eleição do Donald Trump, que vinha com promessas de tarifas, e você não sabia quais tarifas seriam essas. Guerra envolvendo Rússia e Ucrânia, Rússia importante produtora de petróleo, e essas guerras de fato já existiam antes, 3 anos de guerra Rússia e Ucrânia, um conflito bélico entre Israel e Hamas. Então não é um cenário macroeconômico fácil para você conseguir precificar um ativo que é tão volátil. Na dúvida, o dólar subiu. E aí o que fez esse dólar cair? Primeiro, uma mudança de postura do presidente da República em relação ao Galípolo, que ele indicou, né? E você tem um discurso coordenado, e o discurso coordenado aqui é muito mais um elogio do que uma crítica. Você tem um discurso em uníssono. O Haddad falou hoje, não dá para dar um cavalo de pau na economia, né? Você já tinha altas contratadas. As altas de juros, todas ainda estão na conta do Roberto Campos Neto, a despeito do Galípolo, seu presidente do Banco Central, porque, de fato, essas altas foram contratadas na ata do Copom. E você tem o Donald Trump começando a mostrar que as tarifas que ele está colocando, num primeiro momento, foram tarifas que pegaram muito mais México e Canadá do que outros países emergentes. O Trump já prometeu que no dia 2 de abril vai anunciar tarifas recíprocas, nós podemos sofrer com isso, e aí a gente vai ter que olhar como fica o cenário a partir do dia 2 de abril, Rafa. Muito bem. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.